Uma jovem humilde aceita acompanhar a amiga a um restaurante luxuoso, enfrentando olhares de desprezo. Mas ao revelar que é herdeira de uma das maiores fortunas do país, um poderoso empresário tenta humilhá-la, sem imaginar a lição que ela está prestes a receber. Clara estava terminando seu dia de trabalho em um pequeno café do bairro, quando recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, a voz nervosa de Júlio tremia ligeiramente. Clara, podemos conversar? Preciso te perguntar uma coisa importante. Ela enxugou as mãos no avental, intrigada com a seriedade do tom dele. Embora eu conhecesse Júlio há anos, era estranho ele pedir algo com tanta urgência. Claro, Júlio. O que está acontecendo? Ele respondeu, tentando acalmá-lo. Ele respirou fundo antes de continuar. Amanhã tem jantar no restaurante mais exclusivo da cidade. É uma reunião de negócios crucial para mim e preciso que você me acompanhe. Clara piscou, surpresa. A ideia de pisar em um lugar tão luxuoso estava longe de sua realidade cotidiana. Júlio, um jovem introvertido e trabalhador, sempre foi reservado, principalmente quando se tratava de eventos sociais. Para ele perguntar algo assim, significava que era muito importante para ele. Eu? Mas Júlio, não sei se... Começou a dizer, olhando para seu modesto uniforme e sentindo uma pontada de insegurança. Por favor, Clara, eu confio em você. Preciso do seu apoio. Ele a interrompeu, quase implorando. Havia algo em sua voz que a tocou. Clara sabia o quanto Júlio lutou para chegar onde estava. Embora se sentisse deslocado com a ideia de um restaurante sofisticado, decidiu deixar as dúvidas de lado. Tudo bem. Vou acompanhá-lo, disse ele finalmente, com um pequeno sorriso. No dia seguinte, Júlio foi buscá-la num carro que havia alugado para a ocasião. Clara usava um vestido simples, mas elegante, que encontrou no armário da irmã mais velha. Embora não fosse caro, o corte a deixava lisonjeada e ela usava o cabelo delicadamente preso. Uma joia simples, um colar com um pequeno pingente, brilhava sutilmente em seu pescoço. Júlio, vestido com um terno impecável, parecia nervoso enquanto dirigia até o restaurante. Durante o passeio, Clara tentou amenizar o clima com piadas, mas seu sorriso oculto não conseguiu acalmar a evidente tensão do companheiro. Você tem certeza disso? Perguntou ela, olhando para ele com o canto do olho. Mais seguro do que nunca, respondeu ele, embora suas mãos segurassem o volante com força. Quando chegaram ao restaurante, as luzes quentes e o brilho dos lustres os deram as boas-vindas. Desde o primeiro momento, Clara sentiu os olhares curiosos dos comensais, mas decidiu manter-se firme. Júlio ofereceu-lhe o braço e juntos caminharam em direção ao anfitrião. Reserva em nome de Júlio Mendes, disse ele, com voz mais firme do que de costume. O anfitrião lançou-lhes uma rápida olhada antes de conduzi-los até uma mesa no centro do salão principal. Clara notou Júlio engolir em seco, claramente consciente dos olhos fixos neles. No entanto, quando ele lhe deu um sorriso nervoso, ela retribuiu um olhar de apoio. Apesar do desconforto inicial, Clara estava decidida a ficar ao seu lado. Não importava o luxo que a rodeava ou os julgamentos que sentia no ar. Ele havia tomado uma decisão e não havia como voltar atrás. O restaurante era um espetáculo de elegância. As mesas eram adornadas com toalhas brancas e flores frescas. Os copos de cristal refletiam a luz fraca dos candelabros. Clara, acostumada a espaços mais modestos, tentou não se intimidar ao sentar-se ao lado de Júlio. No entanto, ele não pôde deixar de notar como os olhares dos clientes estavam fixos neles. Relaxe, Clara, sussurrou Júlio, tentando sorrir, embora seus olhos traíssem seu próprio desconforto. Um murmúrio suave começou a se espalhar pela sala. Alguns clientes olhavam a jovem de cima a baixo, sussurrando entre si. Clara manteve a cabeça erguida, decidida a não lhes dar o prazer de vê-la vacilar. Mas o peso daqueles olhos tornou-se evidente a cada segundo que passava. Quem são eles? Uma mulher de vestido de noite preto murmurou para sua companheira. Não sei, mas parecem não caber aqui, respondeu ele, sem se preocupar em baixar a voz. Enquanto isso, numa mesa próxima, um homem de aparência distinta e cabelos grisalhos observava a cena com especial interesse. Era o Sr. Albuquerque, empresário conhecido tanto pelo sucesso quanto pela atitude elitista. Desde o momento em que Clara e Júlio entraram,
Seus olhos não os desviaram. Embora seus lábios permanecessem selados, suas sobrancelhas levemente levantadas falavam por si. O garçom chegou com os cardápios, mas antes de entregá-los olhou rapidamente para Clara, como se avaliasse se deveria oferecer a ela a mesma atenção que os demais clientes. Ela o notou e, com um sorriso sereno, tirou o cardápio de suas mãos. "Obrigada", disse Clara educadamente, quebrando o gelo. O garçom murmurou uma resposta e saiu. Enquanto isso, Júlio revisava nervosamente as opções, consciente da pressão do ambiente. "Não deixe isso afetar você", sussurrou Clara, tentando animá-lo. Sua voz suave e firme parecia a única constante em meio àquele turbilhão de julgamentos. "Eu tento não fazer isso, mas eles", Júlio murmurou, desviando o olhar para os outros clientes. Sr. Albuquerque decidiu que era hora de conversar. Chamou o garçom com gesto autoritário e, certificando-se de que sua voz fosse ouvida, comentou: "Não entendo como permitem que certas pessoas entrem em um lugar como esse. Os padrões parecem estar em declínio." Embora não tenha mencionado nomes, a intenção era clara. Clara sentiu um calor subindo pelo pescoço, mas forçou-se a manter a calma. Júlio, por sua vez, cerrou os punhos por baixo da mesa. Antes que ele pudesse responder, ela tocou sua mão em sinal de que não valia a pena. "Sr. Albuquerque, mais uma taça de vinho?" interrompeu uma jovem garçonete chamada Sofia, tentando desviar a atenção. Ele percebeu claramente o que estava acontecendo e queria aliviar a tensão. "Não, obrigado", respondeu o homem friamente, sem tirar os olhos de Clara. Os minutos passaram com uma mistura de silêncios constrangedores e comentários velados. Clara começou a se perguntar se havia cometido um erro ao aceitar o convite de Júlio. Mas vendo a luta interna nos olhos do amigo, ele sabia que tinha que ficar. Ela não estava disposta a deixar esses preconceitos definirem a noite. O jantar estava apenas começando, mas já prometia ser uma noite inesquecível. A atmosfera no restaurante estava ficando cada vez mais densa. Clara manteve uma expressão serena, embora por dentro sentisse o desconforto que os comentários e olhares geravam. Júlio, sentado ao lado dele, tentava se concentrar nos detalhes do encontro, mas seu rosto refletia a tensão acumulada. O Sr. Albuquerque, com seu porte imponente e sorriso cheio de autossuficiência, decidiu dar o passo seguinte. Ele ergueu o copo, fingindo um brinde casual, e dirigiu um olhar penetrante para Clara. "É sempre interessante ver como algumas pessoas tentam se encaixar em lugares que não lhes pertencem", disse ele com uma entonação que procurava ser casual, mas não conseguia esconder a sua intenção venenosa. Clara sentiu o peso das palavras como um golpe. Júlio engoliu em seco e abriu a boca para responder, mas ela colocou a mão em seu braço, pedindo silêncio. Seus olhares se encontraram brevemente e, com um leve gesto, Clara indicou que ele poderia lidar com a situação. "É engraçado como os lugares adquirem significado dependendo de quem mora lá", Clara respondeu com tom calmo, mas firme, enquanto olhava para Albuquerque. O empresário pareceu surpreso com a resposta dela, embora sua expressão rapidamente tenha mudado para um sorriso condescendente. "Você tem razão. Embora alguns significados sejam mais apropriados que outros", respondeu ele, olhando em volta, como se buscasse a aprovação dos outros clientes. Sofia, a jovem garçonete que havia servido Clara anteriormente, assistiu à interação à distância. Havia algo na compostura da mulher que ele achava admirável. Apesar das provocações, Clara manteve a calma e respondeu com uma dignidade que desarmou os adversários. Quando chegou o primeiro prato, Sofia aproximou-se da mesa. Servindo com cuidado, aproveitou para dar um sorriso discreto a Clara, como forma silenciosa de apoio. "Está tudo em ordem aqui?" Sofia perguntou com um tom amigável que parecia querer quebrar o gelo. "Perfeito, obrigada", respondeu Clara, retribuindo o sorriso. Júlio, por sua vez, permaneceu tenso. Cada palavra de Albuquerque parecia um desafio à sua paciência. Porém, a presença firme de Clara o fez se conter. Ele sabia que ela era mais forte do que parecia. Depois de alguns minutos, o Sr. Albuquerque, incapaz de resistir à vontade de demonstrar seu poder, voltou a dirigir suas palavras a Clara.
É admirável como alguns sabem manter a calma, mesmo quando estão fora do seu ambiente. Embora eu suponha que a ignorância ajude a lidar com certas situações. A mesa ficou em silêncio. Outros clientes olharam de soslaio, na expectativa da reação de Clara, mas ela não lhe deu o prazer de ser afetado. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, com um sorriso sereno. A ignorância é algo que afeta muitos, mesmo aqueles que pensam que sabem tudo, respondeu ele, com um olhar direto que rompeu a fachada arrogante do empresário. A tensão na mesa era palpável. Albuquerque, obviamente chateado, recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Sofia, que estava por perto, franziu os lábios para conter um sorriso satisfeito. Clara respondeu com elegância, mas sabia que isso era apenas o começo. A batalha silenciosa entre eles estava marcada e a noite ainda tinha muito a revelar. Clara observou o rosto de Júlio enquanto ele tentava bater um papo com outro convidado à mesa. Embora ele tentasse transmitir confiança, sua linguagem corporal traído, ombros tensos, mãos inquietas e um olhar que buscava constantemente aprovação. Era evidente que as palavras de Albuquerque tinham sido profundas. "Não se preocupe comigo", sussurrou Clara, aproveitando um momento de distração na conversa. Sua voz era uma âncora no meio da tempestade. Júlio assentiu levemente, mas não disse nada. Ele ficou preso entre o desejo de defender Clara e o medo de prejudicar a sua própria reputação num ambiente tão competitivo. Por sua vez, Clara ficou perdida por um momento em pensamentos. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que enfrentou provações semelhantes. Desde criança, sua aparência simples e origem humilde a tornaram alvo de preconceito. Ele havia aprendido a se manter firme, mas isso não fazia com que os golpes doessem menos. "Você é sempre mais forte do que pensa", costumava dizer-lhe a avó, a pessoa que mais a inspirou na vida. Essa frase agora ressoava em sua mente como um mantra, restaurando a calma que ele tanto precisava. Enquanto isso, Sofia continuava a observar a mesa à distância. A garçonete, que trabalhava lá há anos, reconheceu rapidamente as pessoas que usavam sua arrogância como um troféu. No entanto, algo em Clara a lembrava de si mesma, daquela luta constante para manter a dignidade num mundo que muitas vezes a subestimava. Quando Clara se levantou para ir ao banheiro, Sofia aproveitou para conversar com ela. Ele a interceptou no corredor que ligava à sala principal aos serviços. "Desculpe-me por me envolver", disse Sofia com um tom sincero, "mas queria dizer que admiro a forma como você lidou com essa situação. Não é fácil manter a compostura perto de pessoas como ele." Clara, surpresa mas agradecida, sorriu. Havia algo reconfortante nessas palavras. "Obrigado. Às vezes não é uma questão de querer, mas de não ter outra opção", respondeu. Sofia assentiu, entendendo perfeitamente. Antes de se despedir, ele deixou alguns conselhos que ressoaram em Clara. "Não deixe que eles façam você se sentir menos. Se você está aqui, é por um motivo. Você não precisa provar nada para ninguém." De volta à mesa, Clara sentou-se com nova determinação. Enquanto Júlio olhava para ela com um misto de preocupação e admiração, ela gentilmente pegou a mão dele por baixo da mesa, oferecendo-lhe o apoio tão necessário. Ela sabia que o conflito com Albuquerque não tinha terminado, mas estava decidida a não ceder à sua arrogância. O jantar continuou entre conversas tensas e olhares significativos. Embora o clima ainda estivesse pesado, Clara percebeu que alguns clientes começavam a olhar para ela com um misto de curiosidade e respeito. A batalha estava apenas começando, mas agora ela sabia que não estava sozinha. A noite avançava lentamente, cada minuto preenchido com uma tensão que parecia flutuar no ar. Clara permaneceu calma, mas atenta a cada detalhe. Embora os comentários de Albuquerque tivessem diminuído, a sua presença ainda era uma sombra sobre a mesa. Os outros clientes trocaram olhares e sussurros, como se esperassem que algo mais acontecesse. O primeiro prato foi retirado e o garçom começou a servir o seguinte. Foi então que Albuquerque, que estava em silêncio há alguns minutos, fixou o olhar em Clara. Sua atenção, porém, não estava no rosto dela, mas no pequeno colar que ela usava no pescoço. "Aquela joia", ele murmurou, alto o suficiente para os outros ouvirem. "Tem um design interessante. Parece familiar." Clara, surpresa, instintivamente colocou a mão no pingente. Era uma peça simples,
um presente da avó, com um design único que nunca considerou particularmente marcante. Contudo, o tom de Albuquerque não passou despercebido. É apenas uma memória de família, respondeu ele calmamente, tentando minimizar a sua importância. Mas o empresário não parecia disposto a desistir. Ele se inclinou para a frente, apertando os olhos como se tentasse se lembrar de algo. Eu não diria que é só uma lembrança. Se não me engano, esse desenho pertence a um joalheiro exclusivo que trabalha para uma família muito influente. Como essa peça chegou às suas mãos? O comentário caiu como uma pedra na água, criando ondas de murmúrios nas mesas próximas. Clara sentiu o peso dos olhares sobre ela, mas forçou-se a manter a compostura. Ela não iria revelar mais do que o necessário, pelo menos não naquele momento. Como eu disse, é um presente de família, repetiu, com um sorriso calmo que não deixava espaço para mais perguntas. Júlio, que acompanhava a conversa com um misto de desconforto e preocupação, interveio rapidamente. Clara não precisa explicar nada sobre sua joia. É um assunto pessoal, disse ele tentando desviar a má atenção. Contudo, as palavras de Albuquerque já tinham plantado uma semente de curiosidade entre os presentes. Alguns clientes começaram a olhar mais de perto o colar de Clara, sussurrando entre si. A tensão na mesa cresceu e Sofia, que ainda estava atenta desde escanteio, decidiu intervir. Ele se aproximou com uma jarra de água e começou a encher os copos, interrompendo sutilmente a conversa. "Posso trazer mais alguma coisa para você?" perguntou ele, olhando para Clara com um leve sorriso de apoio. "Não, estamos bem. Obrigada", respondeu Clara, grata pelo descanso que Sofia lhe deu. Apesar dos seus esforços para manter a calma, Clara sabia que o comentário de Albuquerque não pararia por aí. Sua mente começou a trabalhar rapidamente, procurando a melhor maneira de lidar com a situação, caso o assunto voltasse à tona. Ela não podia permitir que sua verdadeira identidade fosse revelada despreparada. O clima ainda estava pesado, mas Clara sentiu que algo estava para mudar. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar a verdade, e quando essa hora chegasse, não se intimidaria. Por enquanto, ele se concentrou em manter sua postura, mostrando aos outros que seu lugar naquela mesa era inegociável. A noite avançou e o ar no restaurante ficou mais denso. Embora Clara tentasse manter a compostura, sabia que as palavras do Sr. Albuquerque tinham despertado uma centelha de curiosidade em todos os presentes. Ele sentiu os olhares furtivos, os sussurros e o peso de uma verdade que ele escondeu durante anos começava a se tornar insuportável. O empresário não demorou a retomar o ataque. Depois de tomar um gole de vinho, ele se inclinou com um sorriso cínico. "Não consigo tirar esse desenho da cabeça. Tenho certeza que pertence a uma coleção muito exclusiva. Por que você não nos conta mais sobre sua origem, Clara?" Ele perguntou, pronunciando o nome dela com uma familiaridade que era quase um insulto. Clara suspirou, sabendo que não poderia mais evitar o assunto. Antes de responder, olhou para Júlio, que retribuiu um olhar de apoio, embora suas mãos tremessem debaixo da mesa. "É verdade que este colar tem um design único. Foi um presente de alguém muito especial para mim, alguém que o encomendou pessoalmente a um joalheiro renomado", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Albuquerque ergueu uma sobrancelha, não satisfeito com a resposta. Outros clientes pararam de fingir indiferença e começaram a prestar atenção aberta à conversa. Clara podia sentir as peças começando a se encaixar em suas mentes. "Um joalheiro de renome, você diz?" continuou Albuquerque, num tom cheio de desconfiança. "Se não me engano, esse projeto pertence à família Vega, uma das dinastias empresariais mais poderosas do país." O murmúrio no restaurante aumentou. Alguns pareciam surpresos, outros céticos. Clara manteve a compostura, embora seu coração estivesse batendo forte. Ele sabia que não poderia continuar escondendo a verdade. Chegou a hora de enfrentar o inevitável. "Tem razão, Sr. Albuquerque", disse finalmente, erguendo a cabeça e olhando diretamente nos olhos do empresário. "Este colar pertence à coleção da minha família. Sou Clara Vega, herdeira da empresa que leva nosso nome." O silêncio caiu sobre o restaurante como um cobertor pesado. Júlio olhou para ela com os olhos arregalados, surpreso com a revelação. Até Sofia, que servia uma mesa próxima,
Parou o movimento e olhou para Clara com renovada admiração. O Sr. Albuquerque ficou sem palavras por um momento, mas logo recuperou a atitude altiva. Bem, isso é inesperado, disse ele com um sorriso torto. Nunca pensei que a herdeira de uma fortuna tão grande apareceria num lugar como este, vestida de forma tão simples. Clara não reagiu ao comentário. Em vez disso, ele deixou suas palavras fluírem com uma calma que desmentia a tempestade que sentia por dentro. Talvez porque não acredite que roupas ou dinheiro definam o valor de uma pessoa. Ele respondeu, sua voz carregada de significado. A atmosfera mudou drasticamente. Os clientes começaram a vê-la sob uma nova luz, como se a revelação da sua identidade tivesse transformado a sua percepção. Alguns pareciam envergonhados pelos seus preconceitos iniciais, enquanto outros simplesmente não sabiam como reagir. Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Mas ele também sabia que a forma como lidaria com a situação determinaria o curso do que estava por vir. O Sr. Albuquerque observava-a com um misto de desdém e curiosidade. O jogo de xadrez entre eles havia atingido um novo nível, e Clara estava pronta para jogar sua próxima jogada. O restaurante, que momentos antes estava envolvido num alvoroço de conversas, mergulhou num silêncio expectante. Clara sentiu os olhares postos sobre ela, avaliando-a, julgando-a, mas longe de se intimidar, endireitou-se e olhou para o Sr. Albuquerque. Era hora de enfrentá-lo de frente. Júlio, ainda surpreso com a revelação, tentou intervir. Porém, Clara deu-lhe um sorriso calmo, quase imperceptível, que lhe pedia sem palavras que confiasse nela. Albuquerque, fiel à sua natureza, foi rápido a quebrar o silêncio. É fascinante como alguém consegue esconder uma identidade tão poderosa por trás de uma fachada tão comum. O que você estava tentando provar, Clara? Ele perguntou, seu tom cheio de sarcasmo. Clara não se apressou em responder. Ela levou alguns segundos para observá-lo, avaliando cada palavra que ele estava prestes a dizer. Não estou tentando provar nada, disse ele finalmente, com uma voz firme que ecoou por toda a sala. Mas parece que o senhor tenta muito, Sr. Albuquerque. Demonstrar poder, superioridade, até mesmo intimidação. É engraçado porque tudo isso diz mais sobre você do que sobre os outros. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns clientes assentiram silenciosamente, enquanto outros se entreolharam desconfortavelmente. Albuquerque, visivelmente irritado, recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Não esperava que a herdeira de Vega tivesse uma língua tão afiada. Mas diga-me, Clara, se você tem tanto orgulho da sua linhagem, por que escondê-la? Por que não entrar aqui com a pompa e o luxo que se espera de alguém como você? Ele perguntou com um sorriso que tentava parecer confiante, mas que traía seu desconforto. Clara sustentou seu olhar e respondeu sem hesitação, porque nunca acreditei que o valor de uma pessoa está no que ela possui ou na forma como decide se mostrar. A verdadeira riqueza está na forma como tratamos os outros. E isso, Sr. Albuquerque, parece ser algo que o senhor ainda não aprendeu. A resposta caiu como um golpe. Albuquerque franziu a testa, claramente afetado pelas palavras de Clara, mas sem vontade de ceder. Ele tentou responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz inesperada o interrompeu. Clara tem razão. Foi Sofia, a garçonete, quem se aproximou com uma bandeja nas mãos e uma expressão determinada. Sua intervenção pegou todos de surpresa, inclusive Clara. Trabalho aqui há anos e tenho visto muitas pessoas entrarem neste restaurante acreditando que o seu dinheiro lhes dá o direito de menosprezar os outros. Mas hoje é a primeira vez que alguém enfrenta esse comportamento com tanta elegância e coragem. Continuou ele, olhando para Clara com admiração. Os aplausos começaram timidamente, mas logo se espalharam pela sala. Alguns clientes, que inicialmente viam Clara com cepticismo, mostravam agora o seu apoio. Albuquerque, encurralado, tentou manter a compostura, mas a derrota era evidente. Clara agradeceu a Sofia com um gesto e depois olhou para Júlio, que agora parecia mais confiante, mais firme. A batalha foi intensa, mas a vitória não estava apenas nas palavras de Clara, mas na mudança que gerou nas pessoas ao seu redor. A noite ainda não havia acabado, mas algo havia mudado no ar.
Clara deixara claro que não permitiria que ninguém a definisse pelos seus preconceitos. E Albuquerque, embora com o orgulho ferido, não teve outra alternativa senão calar-se. A atmosfera no restaurante mudou drasticamente. Os olhares que antes eram de julgamento agora pareciam cheios de respeito e até admiração. Clara permaneceu calma, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções. Tinha confrontado o Sr. Albuquerque com dignidade. Mas o que mais chocou foi a reação coletiva. Não só defendeu a sua posição, mas também inspirou outros. Albuquerque, claramente afetado pelo rumo dos acontecimentos, manteve um silêncio tenso. Seu rosto, antes tão confiante e arrogante, agora mostrava um misto de desconforto e constrangimento. Apesar do seu orgulho, ele não podia ignorar que havia perdido a batalha. Os murmúrios de aprovação para Clara eram como uma frase inevitável. Sofia, a jovem garçonete que levantara a voz em defesa de Clara, aproximou-se novamente, desta vez com mais confiança. Obrigada pelas suas palavras, disse Clara com um sorriso sincero, quando Sofia deixou um copo de água sobre a mesa. Você não precisa me agradecer. Foi você quem nos lembrou que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas no seu caráter, respondeu Sofia, olhando-a com genuína admiração. O gesto comoveu Clara. Durante anos, ela tentou se distanciar do peso do sobrenome, buscando ser reconhecida por sua essência e não por sua linhagem. Agora, naquele momento, ele sentiu como se finalmente tivesse conseguido. Julio, sentado ao lado dele, parecia mais relaxado. Pela primeira vez naquela noite, seu rosto exibiu um sorriso genuíno. Ele se inclinou na direção de Clara e sussurrou: Obrigado por ficar ao meu lado. Não sei o que eu teria feito sem você. Ela sorriu de volta, apertando a mão dele com amor. O que você fez esta noite, Júlio, foi importante. Você enfrentou algo muito maior do que um homem arrogante. Isso também exige coragem, ele assegurou. Enquanto isso, alguns funcionários do restaurante, inspirados no exemplo de Clara e Sofia, começaram a tratar com mais gentileza os clientes mais humildes que estavam presentes. Era como se uma mudança invisível, mas profunda, estivesse se formando naquele espaço. Albuquerque, não aguentando mais a humilhação, decidiu levantar-se. Sua voz, embora ainda autoritária, carecia da firmeza do início da noite. Acho que é hora de se aposentar, anunciou ele, olhando em volta como se procurasse recuperar um pouco do orgulho perdido. Mas antes de partir, Clara decidiu lhe dar uma última lição. Ela levantou-se da cadeira e, com passos seguros, aproximou-se dele. Espero que esta noite tenha sido uma oportunidade para refletir. Não importa quanto poder ou riqueza você tenha, o que realmente deixa uma marca é a forma como você trata os outros. Talvez você ainda tenha tempo de mudar isso, disse ele com um sorriso sereno. Albuquerque não respondeu. Ele simplesmente assentiu levemente e saiu do restaurante, deixando para trás um silêncio que foi rapidamente substituído por aplausos discretos. Júlio, observando a cena, não pôde deixar de se inspirar na força de Clara. A amiga não só confrontou Albuquerque, como conseguiu transformar um momento tenso numa lição para todos. À medida que a noite começava a chegar ao fim, Clara permitiu-se um momento de reflexão. Havia algo de reconfortante em ver como suas palavras e ações ressoaram nas pessoas ao seu redor. Mas eu sabia que esse era apenas o primeiro passo. A noite havia acabado, mas o eco dos aplausos e dos olhares de admiração para Clara permaneciam vivos em sua mente. Ao saírem do restaurante, Júlio ficou olhando para ela, como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova. Clara, o que você fez esta noite foi impressionante. Nunca vi alguém enfrentar alguém como Albuquerque dessa forma, disse ele com um misto de orgulho e admiração. Clara sorriu para ele, embora sua mente estivesse a milhares de quilômetros de distância. As palavras de Sofia e a reação dos funcionários do restaurante continuaram a passar pela sua cabeça. Durante anos ele tentou evitar que seu sobrenome ditasse sua vida, mas agora percebia que talvez fosse hora de usar essa influência de forma diferente. Júlio, acho que esta noite não foi só para enfrentar o Albuquerque, respondeu ele, parando um momento em frente à porta do restaurante. Era sobre algo maior. Percebi que posso fazer mais com o cargo que tenho, algo que realmente faz a diferença. Júlio assentiu lentamente, notando a seriedade em seu tom. O que você está falando?
Ele perguntou curioso. Clara suspirou e olhou em volta. O restaurante, apesar do luxo e da elegância, representava um microcosmo de desigualdades. As divisões entre aqueles que serviram e aqueles que foram servidos eram quase palpavelmente marcadas. Durante muito tempo, tentei fugir do peso do meu sobrenome porque não queria que ele me definisse. Mas esta noite compreendi que tenho uma oportunidade que outros não têm. Posso usar a minha posição para desafiar estas desigualdades e ajudar aqueles que mais precisam, explicou ele com uma convicção que crescia a cada palavra. Nesse momento, Sofia saiu do restaurante. Ele se aproximou de Clara com um sorriso tímido, mas sincero. Clara, queria agradecer novamente pelo que você fez esta noite. Você não sabe o quanto isso significou para mim e meus companheiros de equipe. Nem sempre é fácil trabalhar num lugar como este, disse ele com um leve rubor nas bochechas. Clara olhou para ela com atenção, notando a sinceridade em seus olhos. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Se você pudesse mudar alguma coisa neste lugar, ou mesmo fora daqui, o que seria? Ele perguntou, com curiosidade genuína. Sofia pareceu surpresa com a pergunta, mas não hesitou em responder. Acho que às vezes as pessoas precisam ver que somos mais do que apenas funcionários, que temos histórias, sonhos, objetivos. Talvez se tivéssemos uma plataforma para mostrar quem realmente somos, a percepção mudaria, disse ele, com a voz carregada de emoção. Clara assentiu, impressionada com a profundidade das palavras de Sofia. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Obrigada, Sofia. Eu acho que você está certo. E eu acho que há algo que posso fazer sobre isso. Clara respondeu, sorrindo com determinação. Na despedida, Júlio e Clara caminharam juntos até o carro. Durante a viagem, Clara compartilhou suas ideias com ele, que, embora a princípio parecesse cético, logo se entusiasmou. Clara, se isso significa tanto para você, quero te ajudar. O que você fez esta noite me inspirou mais do que você pode imaginar, disse ele com uma sinceridade que comoveu Clara. O restaurante foi apenas o começo. Clara agora via a sua posição como uma ferramenta para criar mudanças reais. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinado a tentar. Naquela noite, ao fechar os olhos para dormir, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os primeiros raios de sol entraram pela janela de Clara, iluminando seu rosto enquanto ela acordava com energias renovadas. Tinha passado a noite a pensar nas palavras de Sofia, nos olhares de admiração dos funcionários do restaurante e, sobretudo, no potencial que tinha para fazer a diferença. Depois de se preparar rapidamente, Clara pegou seu bloco de notas e começou a esboçar ideias. Eu queria mais do que apenas uma ação simbólica. O objetivo era criar um projeto que transformasse vidas, começando por quem trabalhava em locais como o restaurante. Pessoas como Sofia, que tinham histórias e talentos escondidos à sombra dos preconceitos sociais. No meio da manhã, Júlio chegou com 2 cafés e um sorriso. Achei que você precisaria de combustível para o que quer que esteja planejando, disse ele, colocando as bebidas na mesa e olhando os papéis espalhados por toda a superfície. Clara sorriu de volta e fez um gesto para que ele se sentasse. Júlio, quero começar algo grande. Um projeto que conecta pessoas como Sofia com oportunidades reais, que lhes permite mostrar quem são e o que podem oferecer ao mundo. Não quero apenas que seja um local de trabalho mais justo, quero mudar a percepção da sociedade, disse ele com uma paixão que iluminou as suas palavras. Júlio ouviu com atenção e, quando ela terminou, assentiu com firmeza. É uma ideia incrível e eu quero fazer parte disso. Mas por onde começamos? Ele perguntou enquanto tomava um gole de café. Clara inclinou-se para ele e mostrou-lhe um esboço inicial que havia desenhado. O projeto incluiria oficinas de treinamento, eventos comunitários para compartilhar histórias e um programa de mentoria para conectar funcionários com líderes em suas áreas de interesse. Ele queria começar pelos funcionários do restaurante, mas sua visão foi muito além. Não será fácil, mas sei que é necessário, disse Clara, olhando para Júlio. E com você ao meu lado, sei que podemos conseguir. Nos dias seguintes, Clara e Júlio trabalharam incansavelmente para moldar a iniciativa. Reuniram-se com Sofia e outros funcionários do restaurante, que não só apoiaram a ideia,
como também deram as suas próprias sugestões. Cada história que ouviam reforçava a necessidade do que estavam fazendo. Um mês depois, o primeiro evento do projeto aconteceu num pequeno salão comunitário. Sofia foi uma das primeiras a partilhar a sua história, falando do sonho de se tornar chefe profissional. Seu discurso emocionou tanto os participantes que, ao final do evento, vários chefes renomados presentes o procuraram para oferecer mentoria. Clara assistiu de um canto, sentindo profunda satisfação. O que começou como uma noite tensa em um restaurante, agora estava se transformando em algo muito maior. Júlio, parado ao lado dele, sussurrou: "Você conseguiu, Clara. Este é apenas o começo." Ela sorriu, sabendo que ele estava certo. Havia muito trabalho a fazer, mas pela primeira vez ele sentiu que estava usando seu sobrenome e sua posição da maneira certa. Ao sair da sala com a cabeça erguida, pensou na avó e nas palavras que tanto a marcaram. Você é sempre mais forte do que pensa. Agora, finalmente, ele entendeu o verdadeiro significado daquelas palavras. A história deixa-nos uma lição poderosa. O verdadeiro valor de uma pessoa não está na sua aparência, na sua posição social ou na sua riqueza, mas no seu caráter e na forma como trata os outros. Clara mostrou que, enfrentando o preconceito com dignidade e coragem, podemos não apenas defender a nossa integridade, mas também inspirar outros a refletir e mudar. E você? Como você reagiria se estivesse no lugar deles? Clique no vídeo na tela para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e descobrir mais histórias instigantes. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador. Vejo você no próximo vídeo.